uma alegria também estar com vocês aqui, ver vocês, mesmo assim na telinha, né? Mas é muita alegria ver vocês. Tem algumas pessoas que eu ainda não conheço, mas é uma alegria estar aqui nessa manhã. E aí hoje, então, a gente vai para a segunda parte daquele versículo que nós refletimos ontem, né? Que é Mateus, capítulo 26, versículo 41. Ele diz que vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, hoje a gente vai dar um zoom nessa segunda parte desse versículo, que é o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí a gente vai dar um segundo zoom agora nessa expressão, nessa afirmação que Jesus fala que o espírito está pronto. É uma afirmação que me chamou a atenção, né? Porque eu falei, como assim? Como assim, Jesus, o Senhor falou que o espírito está pronto? Porque as condições que Jesus estava ali eram umas condições assim desafiadoras, né? A gente vai encontrar esse versículo no finalzinho do Evangelho de São Mateus. Foi naquele momento onde Jesus estava prestes a ser preso, né? Um dos seus amigos ali, do seu time já tinha saído da mesa, né? O outro já estava prestes para negá-lo, né? Os demais já estavam prestes a se dispersar. E como assim, né? Como assim Jesus vem e fala que o Espírito está pronto? Por que que Jesus afirmou isso antes de resolver o problema do pecado? E a resposta é essa, né? Porque Jesus, ele nunca teve problema com o pecado, né? E a gente vai entender isso melhor, né? Eu quero explicar isso um pouquinho melhor para vocês, lendo Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, quando a gente vê, né, nesse versículo de Gênesis, o homem recebendo o fôlego de vida, o homem recebendo o Espírito, o homem está pronto para ter comunhão com Deus. Deus faz ali uma obra, né, irrepreensível, sem nenhum reparo. O homem está pronto para ter comunhão com Deus. Ele se tornou um ser vivente. E aí a gente entende, então, que Deus, ele nos vê de um jeito diferente como nós nos vemos. Deus nos vê prontos, Deus nos vê perfeitos. E quando Jesus ele entrega essa afirmação ali, né, que o Espírito está pronto, eu vejo assim que esse trecho do Evangelho, para mim, gente, eu tenho isso para mim agora, que é uma das evidências de Jesus 100% Deus aqui entre nós. Porque ali foi a boca do próprio Deus Criador entregando essa afirmação ali e ficou registrada ali no Evangelho. Eu vejo que Jesus, ele conseguiu, né, 100% Deus ali, manifestar a imutabilidade dos pensamentos do Pai. O pecado não alterou o propósito de Deus em ter comunhão com o homem. E aí eu vou pedir emprestada aquela reflexão que a Rosana escreveu ontem lá no nosso grupinho, que eu achei muito boa, esse versículo de Romanos 8, 29, ele fala realmente isso que a gente está querendo explicar aqui, né? Romanos 8, 29 diz que, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Deus olha para nós, né, ele vê o Filho. Quando ele olha o Filho, ele vê cada um de nós. Tem uma frase linda que eu amo, que está numa música que diz assim: o Pai olha para o Filho e vê cada um vestido de justiça e sem defeito algum. Essa frase é de uma música do Guilherme Kerr. Depois eu coloco ela ali no grupinho para vocês ouvirem.
E essa afirmação de Jesus, ela resolve muita coisa dentro da nossa identidade em Deus. Vocês concordam? Essa afirmação de Jesus, ela vem fortalecer muito a nossa identidade de filhos de Deus. Quando Jesus, ele declara isso, e se a gente for linkar nessa afirmação de Jesus com o que ele faz ali no Evangelho, que ficou registrado ali no Evangelho de João 20, capítulo 20, versículo 21 ao 22, quando Jesus sopra, né, o Espírito Santo sobre os seus discípulos, ele faz exatamente o que Deus fez ali em Gênesis, e aí o que ele declara em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Jesus alinha o homem novamente ao propósito para o qual foi criado, habilitando no espírito do homem o poder que traz a vitória sobre essa força enfraquecedora da carne. Porque olha aí, atenção, né? Jesus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós dependemos deste poder, nós dependemos da vida deste poder no nosso espírito, habilitando o nosso espírito para que essa força enfraquecedora do pecado não desabilite o espírito, porque Jesus deixou bem claro que a carne pode desabilitar o espírito. E o que a gente vê hoje, né, a gente vê coisas que nos deixam assim perplexos, né? A gente vê hoje, né, dentro dessa realidade, né, cristã, infelizmente, né, o pecado desabilitando muita identidade no Senhor Jesus. Muitos cristãos com identidade, né, enfraquecidas, por quê? Porque a carne habilitando e desabilitando, então, o espírito. Desabilitando essa verdade que o Espírito Santo, que é o poder de Deus, já colocou em nós. Então, quando Jesus entrega essa afirmação, ele também entrega um ponto muito importante de atenção, que a carne ela pode desabilitar o espírito. Eu recebi a revelação como filha de Deus no meu espírito, eu recebi esse poder que vem de Deus, eu recebi esse poder que me dá condição de viver como filha de Deus nessa terra, mas eu preciso entender que se eu não prestar atenção, a carne, o pecado, a desobediência pode me desabilitar nessa verdade que o Senhor Jesus disse. Tem um livro que eu li alguns anos atrás, que foi assim uma virada de chave para mim. Eu corri lá para achar ele, é esse aqui, ó. Os 5 votos para obter poder espiritual. Ele nem tá com essa capa mais, agora ele é um leão. E aí, quando eu li esse livro, eu corri lá no site da Clássicos, lá da editora, falei, eu preciso comprar esse livro. Eu pus todo mundo aqui em casa para ler esse livro. E a garotada que vem aqui em casa, que são os amigos dos nossos filhos, pus eles para ler também, porque o primeiro voto que fala aqui é que a gente tem que tratar seriamente com o pecado. E a gente vê hoje em dia, né, o pecado sendo tratado de uma forma assim, muito superficial, né, para não dar conflito, para não dar problema, porque eu não sei cuidar disso, então eu não vou falar. A gente não pode fazer mais isso. A gente não pode mais deixar o pecado ser tratado superficialmente nas nossas vidas, nas nossas famílias, porque isso está habilitando a carne e desabilitando o espírito. E olha o que Jesus falou, o espírito está pronto. Então a gente retrocede no jeito que a gente se vê. A gente tem que parar de se ver, né, com essa imagem que o pecado trouxe para nós. A gente tem que voltar os nossos olhos do mesmo jeitinho como Deus nos vê, como Deus nos vê pronto, porque à medida que eu me vejo pronto, à medida que eu me vejo na condição perfeita de ter comunhão com Deus, eu não quero o pecado mais perto de mim. Eu não quero conviver com ambientes que podem enfraquecer o meu espírito. E eu não vou deixar também que o outro, que aquele com quem eu estou cuidando, com quem que aquele estou zelando, fique também em ambientes vulneráveis, onde o pecado pode prejudicar. Então, eu vejo que hoje, né, nós temos aí essa chave que Jesus nos entregou no final ali do Evangelho de São Mateus, que o Espírito está pronto.
nós devemos nos fortalecer nessa verdade e nós devemos nos cercar de pessoas que também estão queimando de amor por Jesus, que também querem viver nessa perfeição aqui na terra, que também não querem andar no pecado, não querem andar alisando o pecado para a situação ficar bonita, não querem andar no pecado para não ter conflito. Nós devemos andar com pessoas queimando por Jesus, que não querem conviver com o pecado, para que a gente continue com a nossa identidade como filhos de Deus preservados nessa terra. Se a gente for terminar de ler ali o capítulo 26, Jesus, ele ora, né? Ele ora e ele fala o seguinte: Senhor, eu sei que eu vou beber um cálice. Se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice, mas se não der, que seja feito a tua vontade. Então, Jesus veio aqui na terra e ele não veio com livre-arbítrio, ele veio para fazer a vontade do Pai. Essa história de livre-arbítrio é outra coisa que está sendo destruidora no meio dos cristãos, é outra coisa que está sendo enfraquecedora no meio dos cristãos. A gente fica pensando nesse livre-arbítrio e a gente fica esquecendo da vontade de Deus. Ah, porque Deus deu livre-arbítrio. Ok, mas você está aqui para fazer a vontade de Deus. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Desculpe se eu passei um pouquinho do tempo, mas o meu coração não é de hoje, que já está queimando nessa verdade que Jesus entregou ali. E eu vejo que se a gente se aproximar cada vez mais dessa verdade, eu vejo que se a gente viver cada vez mais essa verdade, muita coisa na nossa identidade como filhos de Deus nesta terra vai ser resolvido, tá bom? Muito obrigada, então.